Café Brothers, episódio 139. Um oferecimento de Sicredi, quem coopera cresce. E agora no mês das mulheres, o Sicredi está com uma programação super especial, onde eles vão fornecer um treinamento, capacitação para as mulheres que são empreendedoras, falando sobre finanças, falando como liderar negócios. E também a eForte, a maior incorporadora do nosso estado, está aqui com a gente desde o início. Mandar um abraço para a Rose e para o Rafael. A eForte tem o Clube Opportunity, onde eles estão construindo casas nos Estados Unidos para vender essas casas para o povo americano, para o povo norte-americano. Então, se você quer investir nos Estados Unidos, dolarizar o seu real, fala com a Rose e com o Rafael, vamos deixar aqui o Instagram deles. E também está com a gente a Anjos Colchões Maracaju. Se você quer ter uma noite de sono agradável para ter um dia mais produtivo, vai lá na Alameda 11, fala com o pessoal da Anjos Colchões. Eles têm uma consultoria, sabia disso, Chimene? Eles têm uma consultoria para saber que tipo de colchão você usa. Seu tamanho, peso, o tamanho do seu marido, que interfere, que um dorme de um lado, dorme do outro, né? E aí você vai ganhar uma consultoria lá, uma troca de ideias, Osmar, para saber que tipo de colchão você vai usar para sua família. Então vai lá e procura o melhor colchão para você ter uma ótima noite de sono e para você ter um dia mais produtivo é com a Anjos Colchões Maracaju. E hoje quem está aqui comigo aqui é o Osmar. Osmar, se apresenta aí para a galera que não te conhece. Tem muita gente que te conhece, mas nunca te viu. Nunca me viu, é verdade. Bom, um salve aí para a galera da internet, pessoal do Café Brothers, Chica, para quem não sabe é Ximene, Daphne. Bom estar aqui, viu? Bom estar aqui com vocês. Eu sou Osmar da Silva Vargas, Osmar Silva, conhecido como o nome artístico, né? Osmar Silva. Trabalho mais, né, no rádio desde 95, então estou na comunicação desde 95. E é muito bom estar aqui para falar um pouquinho, né, dessa questão comunicação, rede social e tudo mais. E ao longo dessa trajetória aí, a comunicação, fui fazer minha formação pedagógica, né, formado em pedagogia, ah, jornalismo, fiz jornalismo também e, cara, a ficha é extensa. Tá jóia. Mas aí, só para gente, para concluir essa apresentação, agora estou fazendo uma pós-graduação em neurociência, comunicação e desenvolvimento humano. Então, Caramba, cara. estudar acho que faz parte, a gente precisa, né? Eu trabalho com curso de oratória, então eu preciso também me aperfeiçoar nessa questão aí para poder ajudar pessoas, né? Com certeza. E tá com a gente também aqui a Daphne da Veiga. Se apresenta aí para quem não te conhece. Olá, pessoal. Meu nome é Daphne da Veiga. Eu, de formação, sou nutricionista, mas trabalho há 8 anos com comunicação. Já fui servidora pública federal também. Sou diretora comercial da Rádio Cidade Maracaju e do Hoje Cidades. Por incrível que pareça, minha pós-graduação é em gestão de empresas de radiodifusão, porque eu não tinha noção nenhuma quando comecei a gerenciar uma rádio. E tenho agora um projeto novo no Instagram que chama Daphne.Viver em Harmonia. Legal. A Daphne já esteve aqui com a gente. Você lembra o episódio? Foi bem no comecinho, né? Foi bem no comecinho. Joaíta? Tá com o até mais curto. Ah, não lembro, Foi cara. bem, foi bem no comecinho. E também está aqui com a gente hoje a doutora Ximene, Ximene. especialista em deixar as pessoas bonitas, é isso? É isso. Exatamente. Já esteve aqui com a gente também? Já falando sobre beleza, né? Harmonização facial e corporal. Legal. Ela vai me ajudar a bater um papo, porque ela conhece esse pessoal aqui bem mais que eu. E eu tô aqui com vocês também, sou o William Xandalco, o hoster, na verdade o hoster aqui dessa mesa. Vou estar conduzindo esse bate-papo e o tema hoje nosso aqui é sobre comunicação em rede social. Então, a gente vai começar daquele velho ditado, né, Osmar? Quem não comunica, Se trumbica. se estrumbica, né, cara? Osmar, a gente tinha conversado aqui no backstage, né, cara? Você tá há um bom tempo no rádio, né, cara? Aí fazendo rádio, comunicando, falando com as pessoas, né? Interagindo com as pessoas, né?
E as pessoas vai imaginando como você é, as pessoas às vezes te encontram, não sei se acontece isso com você, te encontram, fala, poxa, achei que você era mais alto. Te imagina, as pessoas te pintam na mente delas como elas desejam, inclusive, né? Acha Exato. que às vezes quando, é assim, quando você trabalha num programa sertanejo, eles te desenham como um cowboy, cinturão, chapéu e Chapéu, tudo fivela? mais, né? E aí o jornalismo é aquele senhor de terno e gravata e tudo mais, então vão te desenhando. E às vezes isso é bom e às vezes é ruim. Tem muita gente que já me encontrou e falou: rapaz, eu pensava que você tinha uns 2 metros de altura, tem uma voz e tudo mais. Que esse Mas isso vozeirão. é, e isso é interessante, né? E tá no meio de comunicação é isso. Porque até um tempo atrás aí ninguém conhecia os radialistas. Essa era a grande magia Eu acho que do rádio, que é o meio que começou. a rede social trouxe Aí muito ela isso, né? veio com, né, a primeira vez que eu vi uma foto do Gil Gomes, eu falei, nossa, puxa vida, Ah, ele mas existe. você foi lá atrás também, né? Nos Sim, primórdios, lá, parece o Sombra do Ratinho, né? né? Foi um tempão, né, isso aconteceu. Para você ter uma ideia de o quanto já está também, já tem uma trajetória de comunicação de vídeo, foto e tudo mais, né? E assim, a gente começou falando por esse assunto, né, na comunicação, porque nós estamos o tempo todo nos comunicando, né, doutor? Porque a questão da sua aparência, o cabelo, o rosto, a postura, o tom de voz. Queria que você falasse um pouquinho disso, você que tem mais experiência, as pessoas que vão no seu consultório, a importância da comunicação visual, né? A primeira imagem. Então, geralmente as pessoas me procuram por uma insatisfação, né? Que com o passar dos anos, geralmente as pessoas com mais idade, tem vários casos, mas geralmente o meu público é de 40 a mais. Então, com o passar do tempo, nós vamos perdendo duas coisas, que é o osso vai diminuindo e os colchins de gordura. E isso ocasiona um desabamento facial, tanto no homem quanto na mulher. Então, o rosto ele vai ficando triste, né? Onde aparenta essa gordurinha aqui do ladinho, essa outra gordurinha, a olheira. E isso incomoda muito, principalmente as mulheres. Os homens é muito menos, né? Geralmente eles são obrigados a ir lá no consultório para fazer um botox pelas mulheres. Mas as mulheres, elas se sentem bem incomodadas com essa situação, né? E você acha que esse fato dela se sentir incomodada atrapalha no mercado de trabalho, na forma de se vender? Porque a gente. A primeira coisa que atrapalha, Xandó, é a autoestima, né? E com a autoestima baixa, ela fica o quê? Menos segura. E menos segura, ela fica menos segura com o marido, ela fica menos segura com os filhos, ela fica menos segura no trabalho, ela fica menos segura para vender, né? Enfim, para tudo. E a pessoa com a baixa autoestima parece que ela não tem coragem, né? Exatamente. Então, eu acho que o fundamental é isso aí. A pessoa ela vai para procurar o quê? Aumentar essa autoestima dela para ela se sentir melhor. E estando melhor, ela consegue fazer tudo melhor. Ô Daphne, e a gente pegando esse gancho aqui da doutora aqui falando de comunicação com rede social, daqui a pouco nós já vamos lá no rádio já junto com o Osmar, mas essa pressão das redes sociais de mostrar que tá sempre bem, tá sempre alegre, tá sempre feliz, tô sempre viajando, essa vida perfeita, instagramável, vamos dizer assim, como que isso tem afetado a vida das pessoas através da comunicação que ela disse, né? A pessoa tá ali se mostrando bem, a pessoa tá no Instagram se mostrando bem, mas na verdade não tá tudo bem. A gente chama isso, já tem até um nome já, que eles chamam de positividade tóxica. Uai, Tem nome para isso. eu não sabia não. Tem um nome para isso, que chama positividade, que é essa necessidade de sempre estar bem, mostrar, porque geralmente a gente não posta às vezes chorando, mal, que eu falo, por exemplo, esses dias estavam falando da Paula Oliveira, que estava feia, né, gorda e tal, que ela disse que agora ela está adotando uma coisa mais realista, né? Claro, com certeza ela faz alguns procedimentos, não tenha dúvida, mas essa necessidade que eu digo, principalmente da geração mais nova,
de ser aprovado. Eu falo que precisa de uma base, de uma estrutura emocional para lidar com isso. Porque a rede social tá aí, a gente não vai regredir em relação a isso. Com certeza que não. Mas eu falo que tem que ter. Eu falo muito sobre a harmonia. Não deixo de dizer que é harmonização facial, é harmonia. O que fica melhor? Você não precisa mudar o seu rosto, a sua aparência, mas você pode ajustar um fundo de olheira, né? Que deixa você Exato. com a cara caída, ou deixa com essa profundidade que tá cansada. Eu digo, falo por experiência própria. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tensiono muito aqui, bravona. Se eu tiver o tempo todo, você vai olhar pra mim, você vai ver, eu às vezes tô brava, já vê eu com cara. Se eu colocar um botox, talvez já. Daphne sem botox, aqui fica enorme. Entendeu? Tá, gente, só pra vocês saberem, elas são irmãs, elas duas, tá? O pessoal que tá nos ouvindo e vão nos assistir, a Daphne e a Ximene são Ela tem uma irmãs. característica que aqui dela, que é o corrugador, que é esse músculo aqui. Quando fica sem botox, ele aumenta de tamanho muito. Eu falo que eu gosto de falar da prática, né? É isso que eu tô dizendo. Por quê? Porque você imagina eu chegando, sendo filmada, seja na rádio ou fazendo uma venda, e eu tiver meio azeda. E aí, como é que faz? A pessoa olha, eu sei porque às vezes eu tava dirigindo, Xandão. E daí a pessoa, a gente tem essa tendência, a pessoa fez algum gesto, a pessoa sorri pra você, o que você faz? Você sorri. Se a pessoa olhar brava pra você, dá aquele choque, não dá? Exato. Não, é a mesma coisa. Eu, às vezes, estar no carro, a pessoa passar no semáforo, olhar pra mim, eu tá com aquela cara porque tô com a cabeça em outro lugar, tá com aquela cara de brava. Então, isso, querendo ou não, pode atrapalhar, assim, no meu dia a dia. Exato. Então, você pode ajustar isso, claro, pra ficar melhor. Com certeza. Então, eu falo que a gente tem que saber dosar essa harmonia, tanto na parte de tentar mostrar, quanto na parte dessa necessidade que hoje os jovens têm muito de ser aprovado através de likes. Então, existe essa pressão. Por exemplo, aumentou muito o índice de suicídio em jovens de 10 a 14 anos. Eu estava lendo um livro que é do Augusto Cury, que fala sobre intoxicação digital. Então, assim, a gente tem que ponderar essa quantidade, por exemplo, à noite, desse uso excessivo de redes sociais à noite. Por quê? Porque a tela azul, ela altera a produção de melatonina, que é o hormônio que é conhecido como um hormônio do sono, que ele só é produzido quando tem a luz completamente apagada do quarto, do lugar onde você está. É super recomendado, por exemplo, até a luzinha do ar-condicionado, a gente desligar. Então, assim, as crianças estão tendo essas alterações, crianças que eu digo de 7 anos, por quê? Pelo esse uso excessivo de telas, que é onde a gente fica muito tempo nas redes sociais, porque ela te prende ali. Não, com certeza, a rolagem ali vai virando um loop ali, né? Se você não cuida, né, nem criança, é a gente mesmo. Por exemplo, você gosta muito do assunto ali, o algoritmo vai jogando pra você aquilo ali, cara. E aí vai um ou outro, quando você vê, você ficou 1 hora ali. E o tempo passou, né? Se a gente fala alguma coisa, que Uma coisa interessante, aumentando a ansiedade, aumenta também algumas coisas na parte estética. Vou dar exemplo para vocês. Bruxismo, que a gente usa botox funcional, mas o botox ele não vai curar a causa, né? O bruxismo é uma panela cheia de ansiedade, de um monte de outras coisas, né? Que vai além disso. Então, eu vou fazer o botox e vou estar remediando. Mas bruxismo, hiperidrose, mão, na mão, hiperidrose é suador na mão, nos pés, né? Tem gente que tem até na virilha. E tudo isso daí é o quê? Ansiedade. Fruto de ansiedade. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Que na verdade, assim, a gente falando sobre rede social, né? Pegando um pouquinho aqui, todo mundo hoje acho que usa rede social aqui para trabalhar ou para. Eu até acabei fazendo um Instagram agora separado, né? Tirei do profissional para ter um pessoal ali que é só para ter a família, os amigos ali, né? Enfim. Mas qual que é o problema que eu vejo hoje da comunicação na rede social? São os maus entendidos. Por exemplo, a pessoa escreve uma coisa, a outra pessoa lê, interpreta diferente. Num story ou num Reels, a pessoa tá falando sobre uma coisa, a linguagem corporal dela tá dizendo outra. Não é assim? Sim. E aí o que acontece? Você, por exemplo, eu chamo isso de gatilhos, né? São gatilhos. Você tá dando uma mensagem sobre café, por exemplo. E eu tô falando sobre café e tô com uma garrafa de Heineken aqui.
Sim. Então os caras falam, mas cara, esse cara tá maluco, né, cara? Tá falando de café e tá com uma garrafa de cerveja. O que que tem a ver, né? Então, tem pessoas que ela não está preocupada com a mensagem que você está passando, ela está tentando achar pormenores dentro da sua mensagem. E que isso virou também um negócio na internet. Você colocar, comentar sobre outras pessoas, levar isso como uma ferramenta de monetização na sua rede social, para você também faturar sobre aquilo. Quanto mais polêmicas eu tenho dentro das redes sociais, minhas redes sociais, eu não utilizo isso, mas que a gente vê dentro da rede social, mais eu tenho visualizações e mais financeiro eu consigo arrecadar, E porque aí é você onde que. monetiza, porque Ah, aí as visualizações é que manda. Tem quantos exato. seguidores? E Quantas é- pessoas curtiram? Qual que é o seu engajamento? exato. E eu já ia entrar nisso, que daí o que acontece? O criador de conteúdo, ele acaba virando o escravo da audiência. Sim, Então, eu, por exemplo, eu crio conteúdo, eu vou olhando lá os meus números, né? Você sabe quando o teu Instagram tá caindo, isso é normal. sim. Só que eu não estresse com isso. E o que que acontece? Quando você observa os números, e aí você vê que o cara que ele é criador de conteúdo, e eu percebo muito isso com as meninas, né? Com as mulheres. É, a gente percebe o seguinte, tem alguns asterisks, né, vamos dizer assim, e tem o Twitter, né, que é o antigo Twitter, é o X. Lá é o, vamos dizer assim, é o esgoto da rede social, é lá, cara. Tudo que não presta tem lá no Twitter, cara. Briga, discussão, treta, conteúdo 18 mais, tudo tem lá, cara. E aí eu percebo o seguinte, porque a gente é antenado, trabalha com rede social, você precisa ter um apanhado do geral do que está acontecendo no mundo. Porque como que você vai conversar hoje com um produtor rural ou com um cliente? Você tem que estar a par do que está acontecendo no mundo. Para você não ser uma pessoa que fala que o céu é azul, que o sol é amarelo, que vai chover, o que choveu, para você ter um conteúdo, para você ter uma conversa. Então, o que, que eu percebo hoje? TikTok, Instagram, as redes sociais de rolagem. Então, as meninas elas acabam fazendo o quê? Começa postando uma foto ali e tal, depois começa se sensualizando. Dali a pouco, cara, já parte para um lado 18 mais. Tudo por conta do like. Então, os caras que fazem conteúdo de stand-up, de comédia, vão puxando para um rumo que está sempre puxando para uma ponta que é o like mais. Está acabando. O que eu tenho que fazer para o like mais? Aí você vê essa geração de influencers que, pô, o cara encheu uma banheira de Nutella, entrou dentro da Nutella, cara. E quem está assistindo isso? A criança que está assistindo isso, cara. Então, essa geração, vamos dizer aí, que já nasceu com o celular, ela não sabe viver sem rede social. Todo mundo que está nessa mesa aqui brincou aí de esconde-esconde, pé na lata, jogou amarelinha. Isso acabou, você não vê mais as crianças na rua, né, cara? Não Mas sabe nem o que é direito. não sabe nem o que é. E o que não joga uma dama, não sabe o que é um xadrez, nada. Então o que acontece? A força da rede social para você se comunicar, você tem que estar sempre bem. Se você não estiver bem, só que o que eu tenho, que eu vou passar para vocês falar sobre isso? A autenticidade é você ser você mesmo. Se você é você mesmo e as pessoas te seguem, acompanham você na rede social, você não precisa ser outra pessoa. E isso é libertador, você ser você mesmo. É leve, né? É É bem leve, mais cara. leve. Porque daí você não é um personagem. Agora, quando você é um personagem, por exemplo, chega lá no doutor Ximene, doutor, é o seguinte, eu quero ficar parecido com o Leonardo DiCaprio. Tá, eu quero que você faz aqui, eu vou colocar uma lente, eu vou alisar o cabelo. Eu não tô sendo eu. Entendeu? Então, eu acho que é aí que as pessoas encontram a frustração, quando vai na doutora querendo ser outra pessoa. Agora, quando pega aquele lance que a Daphne falou, para ajustar uma coisa, para melhorar a autoestima, a pessoa vai sair de lá realmente empoderada no bom sentido. Na verdade, a harmonização facial, ela só coloca no lugar aquilo que não está mais no lugar. Isso é harmonização facial. Aí teve uma época agora que começou a virar aquela desarmonização, né? Se falou bochecho, muita mandíbula, muito mento. E agora voltou para a naturalidade. Para equalização. A naturalidade. Agora a tendência é a naturalidade. Mas existe também as pessoas que têm um trauma por algum motivo, um nariz, que é um nariz realmente que não é legal,
que dá pra gente atuar. Um que não tem nada de boca, que é só um risquinho, que dá pra melhorar, Sim, né? Queixo muito retraído, que também dá pra melhorar. Então tem as duas situações, com certeza. né? Mas ela tá buscando uma autenticidade, uma identidade. Exatamente. Osmar, o que você fala, cara, sobre isso, sobre ser autêntico, cara? Porque você é um cara que você tá na comunicação há anos, né, cara? 29 anos, mais ou menos. Eu passei por isso tudo que você está falando aí. Primeiro, criando uma espécie de personagem, me é, espelhando em outras pessoas, outros locutores. Eu comecei no microfone assim, brincando com um colega, e ele tinha um jargão lá que ele falava na época, e eu brincando com ele, eu era garçom e fazia o meu lanche. Como eu fazia o meu lanche bem rechonchudinho e tal, ele falava, faz o meu também. E aí eu ficava imitando ele. Ele usava o microfone e falava escala, sonorização de alta qualidade. E impostava a voz, era bonito. E eu comecei brincando e ele me colocou no microfone. Então, a partir daí, foi muito rápido tudo isso. Eu estava no microfone já, questão de meses, 6 meses, eu estava no rádio já. E eu ainda levava essa. A gente fala. Antigamente era copiar, hoje tem uma palavra chique. Eu modelava ele. Ah, você modelava. Eu modelava ele, falava mais ou menos qual que era a referência de comunicação que eu tinha no meu círculo. Era ele, que era um Paulinho Paré, inclusive ele é radialista até hoje. E o Faustão, domingo, né? E aí Faustão, e vem. Hoje eu consegui encontrar uma identidade, brincar um pouco mais sarcástico, divertido, porque eu tenho essa questão de ser mais sisudo. As pessoas falam, mas esse Osmar é metido. É o meu jeito, eu sou sisudo, então eu utilizo também na comunicação um pouco de mais alegria, até no programa que a gente trabalha dessa forma, e por ser professor de oratória, talvez você precisa ter um pouco mais a Dinamismo, né? tratativa não, e outra, você tem que puxar um pouquinho mais para ser mais sério, porque oratória ela cabe em tudo. Mas hoje oratória é uma comunicação mais rebuscada, enfim. E você tem que viver esse mundo. E com isso eu vou encontrando o Osmar Silva mesmo. É o meu jeito de comunicar. Se eu estou apresentando um show, eu falo assim, eu me divirto assim. Então você tem que conhecer também o seu público, com quem você está falando. Mas hoje, se eu estiver falando no rádio, na rede social, no Instagram, as pessoas não precisam nem ver minha imagem, eles vão falar, é o Osmar que está falando. Ah, Então você entendi, né? encontra uma identidade sua. Você começa, às vezes, modelando outras pessoas, mas você precisa encontrar a sua identidade para não ficar vivendo a sombra dos outros. Isso Que, é de verdade. que fazem. Que Não sei o que você fala. essa é. Isso Jargão, também, né? É, isso também você precisa criar para você saber o quanto popular você está. Então, em comunicação, você também tem que utilizar isso. É a fala, é a imagem, é o jargão popular. Eu uso bastante. Encontrei isso e eu falava muito no rádio, já proposital. Daqui a pouco as pessoas estavam falando. Daqui a pouco eu estava usando, e estou usando isso na minha rede social para falar de oratória. assim, Cara, isso você é. bate no microfone para testar o microfone? Que fazem! Então você usa isso. A Entendi, ferramenta é o entendi. Osmar Silva. E assim, o meio também, né? Você, através da sua comunicação, já vou passar para você, dá para falar sobre autenticidade, vai pensando sobre isso. Quando você é autêntico, você cria uma identidade sua. Cara, eu já fiz teste já disso. Um tempo eu comecei a andar de óculos escuros, até comentei com a Daphne. Eu andava de óculos escuros para tudo quanto é lado. Porque assim, apesar de eu não ter os olhos claros, né? Mas me irrita muito o sol. Então eu chego em casa, eu quero apagar as luzes. E dá problema lá em casa, que daí né, todo mundo não ficou no sol o dia inteiro igual eu, né? E aí o que acontece? Eu percebi que várias pessoas do meio do agro começaram a usar óculos escuros. Aí eu falei, cara, será que é isso mesmo, cara? Eu vou parar de usar os óculos escuros. Sim. Porque as pessoas começaram a falar, cara, você é muito metido, mano. Você chega com esse óculos escuro aí na caminhonete, ninguém sabe, porque as pessoas não Mas veem. daqui a pouco tá usando. Exato, porque as pessoas não veem a sua reação. Aí o que acontece? Eu parei um tempo de tomar tereré, voltei recentemente a tomar
assim, bem esporádico mesmo, e comecei a tomar água. E aí eu comprava uma garrafa PET de 1,5 litro, carregava na caminhonete ali e só tomava água. Não proibi ninguém dos meninos que trabalham comigo, inclusive continuei comprando a erva para eles tomar, mas eles pararam de tomar tereré e começaram a tomar água. Por quê? Porque os benefícios que traz, mas o que faz você fazer com que aquilo seja verdade no seu meio? A autenticidade. Sim. E a autenticidade é o que? É o longo prazo. Você não está forçando ser aquilo, você é aquilo, entendeu? E tomar água é saudável. E daí, cara, eu comecei a falar pro pessoal, então o pessoal começou a trabalhar comigo, eles sempre estão com garrafa PET. Tem o tereré, mas de vez em quando toma, mas sempre tem a garrafa PET. E aí o meio que eu tava, eu vi que tava todo mundo tomando água. Inclusive, as pessoas estavam comprando garrafa térmica maiores, porque os colaboradores estavam comprando, estavam tomando mais água. E é o hábito saudável. Então, você ser autêntico, eu percebi isso já também. Roupa, calçado, boné. Pode testar, cara. Quando você tem uma visibilidade, o jeito como você anda, as pessoas começam a te modelar. Sim, Só que eu percebi o seguinte: ninguém modela quem dá errado. sim, com certeza. Quem Quem mo- eles não admiram, né? Quem Exato. eles não... Às vezes você fica pensando, é admirador ou hater? Você não sabe, né? Mas estão lá modelando. Queria que você falasse um pouquinho, Daphne, sobre a autenticidade nas redes sociais. Eu falo muito isso, né? Que as ideias, às vezes, elas se copiam, mas o talento, cada pessoa tem um talento, a pessoa precisa buscar isso. E eu digo mais, que quando você é autêntico, você consegue ser mais leve. Porque você não consegue o tempo todo ficar mentindo. Você mente às vezes, você tenta aparentar uma coisa, mas você fica o tempo todo mentindo. Eu digo, inclusive, isso dessa, voltando um pouco ali atrás, você falando da forma com que às vezes você fala e expressa a linguagem corporal e gesticula, por exemplo, minha mão caminha, né? Uhum. Eu ainda brinco, falo que tem que fazer o curso do Osmar pra ver se eu seguro, por quê? Porque é isso, eu sou muito expressivo. Então, quando eu tô feliz, e se eu tô pé da vida, tô com a cara fechada. Por quê? Porque eu sou muito expressivo. Isso é meu. Só que daí você tem que aceitar isso, às vezes corrigir aonde dá pra corrigir. Entendeu? Mas isso parte do princípio da autenticidade. Cada pessoa tem o seu charme, o seu jeito, e as outras pessoas acabam te admirando por isso. E daí começam, às vezes, a fazer isso. E eu acho que as pessoas nem percebem, às vezes, Xandão, que estão copiando, que estão modelando ali. Elas não percebem, elas olham, admiram. Eu falo que existe a diferença por exemplo, a inveja. A inveja, o que é a inveja? A pessoa, ela olha pra você e ela tá num nível mais baixo e ao invés dela pegar e olhar pra você e achar legal e querer subir pro seu nível, o que a pessoa invejosa ela faz? Ela pega, olha pra você e ela tenta te diminuir pra chegar no nível que ela está se sentindo. Entendeu? Que eu falo que a gente tem que ponderar isso também. Então você pode olhar, eu olhar pra você, eu te admirar e eu fazer a mesma coisa, que todos nós podemos copiar, porque a gente segue alguém, a gente modela de alguém, entendeu? A gente sempre tem isso, a gente vai olhando, achei bonito, achei interessante, vai seguindo, ok. Aí entra na parte da autenticidade isso que você acabou de falar, que a gente estava conversando esses dias. Eu escutei um feedback, uma pessoa falou, nossa, mas você não é nada daquilo da rede social. Por quê? Porque eu, no meu meio, por exemplo, o meu meio de rádio é um meio extremamente masculino. Então, eu muitas vezes tenho que me comportar de uma forma extremamente firme, às vezes com roupas mais fechadas, mais escuras. Por quê? Porque é um meio masculino. Eu muitas vezes vou numa reunião e não percebo. Esses tempos atrás, eu sou tesoureira também da Associação de Emissoras de Rádio e TV do Estado. Eu estava numa reunião e tinham 8 homens, mas tinha secretária, que é mulher. E tiraram uma foto. Só que como ela tirou foto, só apareceu eu de mulher na foto. Eu não tinha percebido. Aí uma pessoa, uma amiga minha, pegou e falou: nossa, só você de mulher. Eu não tinha percebido. Porque pra mim é uma coisa natural. Xandó. Então, assim, às vezes a gente também, pro serviço da gente, dependendo do que a gente faz, a gente precisa manter uma aparência. Uma E às postura. vezes uma postura. E às vezes, no dia a dia, às vezes você não é aquilo ali. E Exatamente. as pessoas, querendo ou não, elas julgam às vezes a gente olhando. É claro, o julgamento sempre é com relação mais assim do que o com base nas experiências que a gente tem, a gente acaba julgando. Por isso que eu falo que é uma coisa que tem que sempre ponderar. Bom, pessoal, é o seguinte, então a gente está falando sobre comunicação e rede social. E o que eu percebo hoje? Eu trabalho no agro, né? Então, nós usamos o quê? O meio de comunicação nosso é o rádio. E eu também tenho
assim, uma dificuldade, às vezes, para me expressar no rádio, porque o jeito que eu falo não é o jeito que o outro vai entender. Aí você pensa comigo, Osmar, se é complicado em português a gente falar aqui, você imagina nos Estados Unidos essa operação, você falar inglês com o cara lá. Enfim, então, por exemplo, o erro de comunicação, ele está em todos os âmbitos, né? Você quer dizer uma coisa, a pessoa entende outra e acaba levando por um outro lado. Nessa questão, o doutor Ximene, sobre a questão da harmonização, ou né, a pessoa chega lá no teu consultório e fala, doutor, eu quero um bocão, eu quero que faz um queixo quadrado, igual do Golias lá, um queixo quadrado poderoso para parecer um homem másculo, um queixo quadrado igual do Brad Pitt. Ah, a pessoa chega lá e fala assim, eu quero que arrume meu nariz, quero que... Você vê que vai ficar exagerado naquela pessoa. Como é que você se comunica para dizer para ela, porque ela tá lá, ela vai pagar, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu quero que você faça, eu tô pagando. Como que você se comunica? Porque vai dar BO ali, né? Eu tento ser mais técnica possível. Por quê? Tem espaço para colocar o produto? Começa por aí, né? Então não adianta você querer ter uma boca do tamanho do mundo se não tem espaço para colocar. Aí o produto vai para a área, vocês não sei se vão saber, para a área branca, que é essa área de fora, ou para a área molhada, que é a área de dentro. Então, Aí dá ruim. aí dá ruim. Dá ruim, porque fica com bico de pato. Esse termo todo mundo Tem um conhece. lado de marimbondo, É bico de pato, né? bico de pato. Então, você tem que ser técnico. Primeira coisa, sendo técnico, você consegue. Olha, vamos devagar, coloca um pouquinho do produto, espera lacear a área. Aí daqui um pouco a gente coloca mais um pouquinho. E tem hora que a gente tem que falar, deu, deu, tá bom assim. E aí. Não é algo tão fácil, porque tem Não, pessoa que às vezes fácil. quer saber, É, né? eu tenho uma paciente que ela toda vez ela quer mais boca. Aí eu tive que chegar e falar, olha, então você vai colocar a boca com outra pessoa, porque não dá. E é difícil porque se outra pessoa vê, ela ainda fala, se não ficar legal, a pessoa vê, né, vai falar, pus na fulana. É, Não é? Já tem uma outra responsabilidade, né? É. Então, esse lado você puxa para ser mais técnico. Agora vamos para um outro lado da comunicação, que é uma comunicação pelo rádio, que a pessoa não está vendo o Osmar, não está no tete a tete. Você já teve problemas, Osmar, de falar uma coisa na rádio e as pessoas que estão do outro lado ouvir e entender outra coisa? Várias vezes, né? E aí você tem que se explicar para a pessoa, para ela entender. Um erro de comunicação clássico, por exemplo, nas minhas redes sociais eu falo que eu trabalho oratória na vida das pessoas e com isso eu ajudo pessoas. E eu sempre faço uma pergunta nas minhas redes sociais, né? Se eu vender para você um curso de oratória, você aprender um curso de oratória, você levar para a vida isso, eu estou te ajudando, mesmo você me pagando? Sim, estou te ajudando. Você, de repente, pode virar um expert em comunicação e isso te dá um status poderoso, até financeiramente. E as pessoas acham que algumas delas pintam na cabeça delas que se você ajuda, me ajuda, eu estou precisando de uma cesta básica. Vai pagar o curso do meu filho. Então, é um erro de comunicação clássico, não só meu, mas de várias. Me ajuda aí, quero tirar a carteira de motorista. Quero tirar a carteira de motorista. Dia desses eu estava falando no rádio que estava aberta a lista, as datas, para que as pessoas pudessem fazer o SIM, lá, que é um cadastro é, nacional lá, que é o novo RG e tudo mais, que tinha data que as pessoas entrassem no site. Aí começaram a me pedir o link de onde era para entrar. E eu comecei a mandar o link, porque hoje tem essa facilidade no WhatsApp, mandei para as pessoas. E aí daqui a pouco uma delas mandou assim para mim: Ô Osmar, me ajuda aí que eu não estou conseguindo entrar, como é que eu faço? Você não faz aí para mim? Cara, eu tô vendo aqui, você tem o pessoal que grava, o pessoal que edita e tudo mais. No rádio, eu faço a sonoplastia, eu leio as notícias, opero a questão das lives também, que é tudo hoje muito fácil. Não é como quando eu comecei, que era bolachão, discos e cartucheira, que era onde você soltava as propagandas.
Então, tem muito isso. E aí também o erro de comunicação pessoal. Você está falando algo e fazendo gestos errados. Por exemplo, eu ensino isso em oratória. O camarada está falando, olha, hoje eu vou tratar de um assunto extremamente necessário. Eu vejo as pessoas fazerem isso. E as pessoas acham que isso está certo. Existe isso, é o apoio, você apoiar a sua mão. Ah, tem um gesto que ele chama-se, o nome dele é reto. Por quê? Para você falar de perfeito, bem feito, bonito. Mas ele se torna um reto quando você utiliza ele errado, porque você vira aqui, ele é outro gesto. Significa Então são vários, você contar com as mãos, então, são erros de comunicação na questão de oratória, na TV. Eu já vi pessoas, apresentadores de TV, olha gente, nós temos assunto extremamente relativo a nós. E aí o camarada está fazendo um gesto errado. No rádio, a comunicação tem um punhado de falhas. Para isso existe oratória, para isso existe um punhado de cursos, para você Entendi. tratar sobre isso. Né? Para não cometer essas gafes, né? Para não cometer gafe e tem vários outros no rádio mesmo, né, mandando o nome. Agora, as pegadinhas do rádio. Você está falando lá e mandando alô, né? Olha, vou mandar aqui alô Você já deve ter visto isso. Um abraço aqui, chegou aqui o WhatsApp da Dona Maria, lá da Vila Tal. Um abraço para Dona Maria. Um abraço aqui para minha amiga Paula. Mandaram aqui um alô para Paula Latejano. Um abraço para você. Então tem muito, você tem que tomar cuidado até com isso, com o que as pessoas mandam. E várias outras brincadeiras, né? Apelidos, vai virando erro de comunicação. Às vezes é graça. Você tá ligado, né, Osmar? O Osmar tá Desgraça. esperto. Daphne, e, cara, erro de comunicação nas redes sociais. Como se comunicar bem nas redes sociais e evitar essas gafes aí? Eu vou puxar um pouquinho agora vendo o Osmar falar da parte do rádio, mas eu entro nas redes sociais. Quem faz rádio, Xandó, é uma coisa muito peculiar, porque eu não sou, assim, não vim, né, da parte de comunicação, mas se acaba trabalhando com pessoas e acaba estudando para entender isso. Quando ele fala, quem fala no rádio, como o rádio sempre foi áudio, a pessoa que trabalha no rádio, eu falo que ela se comunica bem em qualquer lugar. Por quê? Porque tem essa necessidade de descrever as coisas. Exato. Então, muitas vezes, a gente conversando aqui nos bastidores, fala, por exemplo, às vezes a pessoa tá lá, né, o erro ali, por exemplo, não tá feliz, mas vira o celular, tira uma foto feliz e dali a pouco acabou. Então, assim, quem trabalha no rádio tem muito isso peculiar, porque a pessoa não tá vendo, então ela descreve de uma outra forma. E, inclusive agora, até com as inteligências artificiais, o nível de exigência de pessoas que tenham esse vocabulário, porque você, na hora que vai pedir uma coisa para inteligência artificial, você tem que descrever. E nós, que já somos uma geração mais antiga, tá tendo muitas pessoas que estão sendo contratadas pelo nível do português, de saber descrever, do que os jovens. Porque o jovem escreve VC. E VC, a inteligência artificial não vai entender. Começa a simplificar muitas coisas. Então, assim, eu digo que quem trabalha no rádio consegue descrever isso. Aí, agora que eu tenho estudado muito, que as pessoas falam sobre comunicação não violenta, que entra, às vezes, nesses erros de comunicação. O que eu tenho trabalhado muito, até por conta do meu projeto? De conseguir identificar, por exemplo, muitas vezes o Osmar, ele entrevista doutores, advogados, que têm uma comunicação que às vezes a pessoa não entende o que a outra pessoa está falando. E às vezes a gente, faz parte do nosso meio, você acaba, da pessoa, por exemplo, eu sou nutricionista, então às vezes existem termos técnicos. Ele tem que, às vezes, na hora corrigir. Por quê? Porque senão, às vezes, o que ele está falando não é o que a pessoa está entendendo. Exatamente. E a comunicação assertiva é isso. Então, e não é fácil. Não é fácil no dia a dia da gente. Então, Às vezes, nem dentro de casa, você às vezes pediu alguma coisa Exato, pra sua por esposa. isso que eu estava falando com a doutora aqui, é o seguinte, por exemplo, uma professora. Quando a professora vai chegar lá na escola, vai dar uma aula com um bocão desse tamanho, tá fora do contexto, né, cara? Se ela é uma blogueira, se ela é uma influencer, se ela. Tá ok, né, cara? Até que vai. O exagero, vamos dizer assim, né? Se ela é uma advogada, como que ela vai ter um rosto com as maçãs, né? Gigante, cara. Então, esse erro de comunicação é onde a pessoa chega, ela tá fora do contexto. Às vezes a pessoa trabalha no judiciário, né? Que é um lugar mais, né, fechado. Certo. Exato. Então, esses erros aí de comunicação visual, que a gente está falando, da auditiva, e isso tudo junto aonde? Lá na rede social.
Porque daí ali Sim. você tem, por isso que eu tô falando, aí é muito mais, porque daí você tem que se expressar. E hoje, a rede social, o que que ela faz? O Osmar falando, no rádio é tudo muito automático. Você fala ali, as pessoas te mandam. Se o locutor falar hoje, manda, que nem hoje, fizemos isso, manda você colhendo. Um monte de gente manda colhendo na hora. O rádio é muito imediato, assim como as redes sociais. Só que propaga muito rápido as coisas nas redes sociais. Então as pessoas às vezes falham, às vezes querem gravar, por exemplo, alguma coisa curta, porque às vezes é 15 segundos, 60 segundos, e às vezes elas acabam falhando nessa comunicação. Por isso que eu falo que e é algo que você tem que o tempo todo se policiar. Falo isso. A gente estava falando um pouquinho sobre palavras de afirmação, que daí entra daria quase um podcast, esse livro, que chama Cinco Linguagens do Amor, e uma delas chama Palavras de Afirmação, que às vezes você tem essa linguagem, você não sabe expressar para o outro, você não consegue. Olha, Xandó, vai dar tudo certo hoje na reunião, tá tudo bem. Então, você utiliza essa comunicação e às vezes você tem isso e não sabe passar pra frente. Não sabe, às vezes, elogiar, não sabe expressar. Eu falo que os termos assim, jurídicos, é muito complicado. E eu tenho, como eu quero entrevistar pessoas, a gente tem que cuidar muito isso, porque a pessoa que está lá ouvindo, ela às vezes não sabe. Exatamente. Então, às vezes, quando a gente. São termos de português, né, gente? Ao encontro de encontro, por exemplo. Aí já entra, porque é uma coisa contrária à outra. As pessoas às vezes não têm isso. E claro, não somos obrigados a saber de tudo, né, Osmar? Porque assim, a pessoa que trabalha com comunicação, ela tem que ter uma abrangência, porque você não consegue ir quando você entrevista uma pessoa, aí beleza, você pode aprofundar naquilo. Mas você tem que ter um panorama ali. Não, Tem que isso olhar é. sempre antes, né? Tem que entender um pouco de tudo e buscar se Não é preparar fácil mais. entender de tudo, assim, né? Saber Sim, o tempo não é todo. fácil. Tem que ter um Saber conhecimento fazer leitura amplo. também daquilo que você está entrevistando, daquela pessoa que você está entrevistando, né? É o que a Exato. Daphne falou, às vezes eu estou entrevistando um doutor que fala de termos técnicos, eu sei da minha audiência do quão grande ela é. É o que a gente fala aqui. Quando a doutora veio aqui da primeira vez, que é a Ximena, ela falou alguns termos técnicos aqui, que é da área dela, né, cara? Mas mas precisa de vez em quando, farmacológico, né? mas precisa de vez em quando falar do bico de pato, né? Exato. Técnico, mas é Todo bico de mundo vai pato. saber que a pessoa vai ficar aquele bocão lá, o bico de pato, não vai ficar legal, né, cara? E eu falar, o que seria isso? O que seria aquilo? Até ela trouxe umas fotos aqui para eu ver aqui um antes e depois aqui, das clientes lá. Na verdade, eu queria ter entrado, a gente não entrou no assunto da parte de vendas, né? Uhum. Então, que nem o homem, o empresário, né? Geralmente ele precisa passar a sensação, o poder de Sim. confiança. Então, existem Conte-me mais. pessoas que têm o rosto mais infantilizado, né? Queixo, né? Todo mundo sabe, né? Queixo é mais retraído, a mandíbula, que essa parte ela não é tão evidente, né? E daí até trouxe um caso aqui legal que mostra bem isso aí, que a gente pegou e Ajustou. ajustou, ficou bem legal. Eu acredito que seria muito bom para a Ximene agora, né? Agora está em evidência aí. Primeiro você começa, depois você melhora, né? Viu, Osmar? E isso daí, o que acontece? Ele traz autoridade. Sim. Então você olha uma pessoa, ela não passa aquilo. Aí Você constrói. constrói, ela passa a autoridade. E Então aí, tem casos que a pessoa precisa passar uma autoridade. E é não só né? físico, né? Mas também de estéticos. não só estético, mas também Também. de mentalidade, estudar mais, aprender mais, Exatamente. saber o que está falando também, né? Entendi. E aí você tem caso aí de cara que chega lá e fala, ô, doutor, eu queria Tem. ser um cara que chegasse, tiver vamos dizer assim, o termo mais que a gente conhece, eu queria ser mais pancoso. Não tenho tantos casos, porque ainda existe muito Preconceito? preconceito, eu falo. As pessoas querem, mas elas têm vergonha de buscar. Isso mais na parte masculina, Na né? parte masculina. A mulher não, a mulher é mais tranquila. Na verdade, ela vai buscar mesmo procedimento estético e geralmente com aquilo que eu falei, com esse desabamento do rosto, né, que já não está se sentindo, fica com o rosto triste. E no homem, quem vai te procurar é mais assim, um cara que ele tá no business aí, tem muita reunião e tal, o cara ou é o cara mais jovem, quem que é que te procura ali? Olha, homem hoje que me procura para harmonização facial, geralmente são pessoas mais jovens. Caramba, mano. Mais Eu jovens. surpreso com isso, hein? E mulheres mais
velhas. O perfil é esse, mais maduras, mais velhas. Mas o jovem busca o quê, né? Cara, não sei, às vezes é E um às vezes trauma, né? tem Alguma isso. coisa, né? Mas às vezes é um espelhamento. Sim. Ah, eu quero que o nariz fica mais ou menos parecido com, sei lá, um Vi, artista aí achei mais famoso, bonito. algo assim. Deixa eu falar uma coisa pra você. A gente estava falando sobre erro de comunicação, né, cara? E também tem a parte escrita, né, do negócio, né, cara? Sim. Que tanto texto na internet, você, cara, com uma vírgula, um ponto, você arrebenta com alguém ou consigo mesmo, né, cara? Entendeu? Que eu já fiz vários, cara, vários. E depois eu aprendi que isso é um gatilho também. Que às vezes a pessoa não tá curtindo o teu conteúdo, ele tá tentando achar um erro. Aí você escreve algo errado de propósito, que não vai prejudicar ninguém, né? E aí começa a chegar no direct lá, ô, você é burro, hein? Você escreveu isso aí, cara. Beleza, eu não sou burro. Você caiu na minha aí, cara, entendeu? E aí começa a mandar e compartilhar, porque também é uma forma de comunicação. Virou isso até um gatilho para as pessoas achar o erro ali em mensagens curtas, frases curtas, de stories ou um Reels, alguma coisa que é curta, a pessoa lê o erro ali. Mas a comunicação escrita, ela se tem um erro de grafia, cara, ela muda o jogo, né, cara? Sim. Entendeu? Então a gente até fazia uma brincadeira e eu acredito que até o Alexander estava no exército aí, ele, não sei se fizeram no tempo dele lá, mas você teria uma mensagem para entregar, né? E aquela mensagem seria dita para você no início de uma trilha que você tem que fazer. E, tipo, uma hora depois você teria que entregar essa mensagem. Cara, quem que vai entregar essa mensagem? Um monte de aflição, bomba estourando, você entrando dentro de água, saindo, escalando. Você chegar lá, você vai entregar essa mensagem? Não tem como entregar, é impossível. A gente brincava na infância com o telefone sem fio, mais ou menos isso. Telefone sem fio, é mais ou menos isso. Só que aí o que acontece? Quando a vida de pessoas depende dessa mensagem, fica um pouco mais complicado, porque é o que eles treinam a gente lá, na verdade. E o que a gente tem visto de maneira escrita ou até vídeo, que a rede social, de certa forma, tem acabado com a vida de pessoas, né? Pessoas têm sido difamadas dentro da rede social, têm sido canceladas dentro de rede social, que a gente tem falado muito sobre o cancelamento. E quando a gente pensa e fala sobre isso, são assuntos que no Brasil hoje você não pode falar sobre eles. Infelizmente você não pode falar, porque você tem uma falsa liberdade. Na verdade, você não tem essa liberdade, Pseudo-liberdade. porque a gente tem que cuidar o que a gente fala. Porque se você fala algo que desagrada alguém que não gostou daquilo, e às vezes é um ponto de vista, uma opinião sua. E aí você pode sofrer que consequências sobre aquilo, e você tem que responder. No Brasil, nós temos o seguinte: se você sofre uma acusação, por exemplo, eu vou lá e não gostei do procedimento da doutora aqui. E aí, o que acontece? Eu pedi um negócio, eu paguei, e eu não gostei, não é culpa dela. Eu vou lá e entro com uma ação contra ela. Ela tem que provar que ela não está errada. Ou seja, eu acusei ela, em vez de eu provar que ela está errada, não, ela tem que provar que ela não fez o procedimento. E da outra vez que ela veio aqui, ela explicou que tem todo um procedimento documentado, já para evitar isso. Então, o que acontece? Hoje a rede social, ela potencializou muito isso. E nós estamos aqui com duas mulheres na mesa e o Brasil ficou complicado para você ser um homem hoje aqui no Brasil. Se você sofreu uma acusação, e eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia aqui mesmo, tanto é que eu tenho filho e tal, eu acho que não deve acontecer nenhum tipo de violência contra a mulher, jamais eu toleraria isso, nem comigo, nem com as minhas filhas, nem com ninguém. Mas, por exemplo, uma menina acusa uma pessoa, é a palavra dela contra o cara. E aí você não tem como provar que estavam só os dois. E é uma acusação, uma comunicação verbalizada, ou não, às vezes não tem nem prova de nada. Como é que você vai provar isso? Então, essa comunicação usada, vamos dizer, para o mal, levado para júri, para tudo, em fazendo esse mix com relação de rede social, cara, tá uma bomba explosiva, cara. Sim. Você tem que cuidar muito hoje do que você fala. Porque se você falar algo que você, sei lá, a gente tem um exemplo de um cara que ele era um influencer bem grande aqui no Brasil, aqui. Inclusive ele tinha um dos maiores podcasts. O cara teve que ir embora do Brasil, cara.
porque ele falou algo ali que ele não foi. E é o que você disse, Osmar, é o poder da comunicação. A gente não Sim, sabe o alcance, sim. entendeu? E aí a gente volta lá no começo. Você fala, você não sabe como a pessoa vai interpretar aquilo. E aí você precisa cuidar muito para você não cometer essa gafe e aquilo voltar contra você mesmo. E hoje tem um comércio em cima disso. Um comércio, inclusive, de polêmicas. O camarada cria lá polêmicas e, inclusive, às vezes, o próprio polemizado está sabendo de tudo, está organizando. Então, se ele souber manipular, isso é um baita de um negócio, inclusive. Porque isso vira audiência. Até isso estão usando. Até a questão da polêmica, criar polêmica em rede social orquestrável isso, para que você possa ter audiência. A gente E a viu muito audiência na internet hoje ela vira recurso monetização. de A monetização. gente viu isso muito nas eleições de São Paulo, né? As eleições de São Paulo foi uma loucura, né, cara? Entendeu? Gente, olha o poder da comunicação escrita, em rede social, falada. Se não me engano, foi no Reino Unido que um cara teve uma ideia. Olha o que ele fez. Ele criou um perfil na internet de um restaurante. Esse restaurante, não existia esse restaurante. Ele criou um perfil do restaurante, com endereço, com telefone, com tudo. E aí o que aconteceu? Ele postava os pratos lá que ele criava, que nem existia, pegava foto da internet, coisa lá, colocava prato, e colocou, e aí fez uns collab lá tal. O que acontece? Ele criou algo que não existia fictício. E as pessoas ligavam lá e ele falava que não tinha vaga, já estava cheio. E ele fez isso um ano. As pessoas ligando lá para o restaurante as avaliações que tinham lá eram muito boas, tal. Ele foi criando, tudo fake. O que que acontece? Quando cresceu muito a página dele, hypou, tipo, estourou, deu 1 milhão de seguidores lá no Reino Unido. Ele falou, cara, eu vou abrir esse restaurante. Aí ele abriu o restaurante num lugar assim que ele criou lá, bem simplesinho, pequenininho, e aí sempre estava cheio. Ele fazia as fotos sempre cheio. E ele falou: e eu mesmo vou fazer essa comida. E ele fazia umas comidas assim, nada a ver. Ovo frito com um negócio assim, cara, nada a ver. E as pessoas iam lá, comiam e ainda comentavam, dizendo que era a melhor comida que comeu na vida deles. Porque era muito hypado, ficou um lugar muito chique, que as pessoas marcavam a localização, tal. Então, o que acontece? Esse mundo idealizado, às vezes você vai lá e prova, né? Tem uma mesa de frios aqui que o pessoal trouxe aqui, a doutora trouxe aqui, e a gente come. Às vezes não é bom e você fala que é muito bom. Por quê? Porque foi a fulana que fez. E a fulana que é hypada, Tem tal. uma minissérie agora, se chama Asas da Ambição. Você já assistiu? Não. Ainda não. É da parte jornalística, tá? E Já vou daí assistir. fala todo esse negócio de comunicação, de fake de rede social. Tem um É livro. uma loucura, Posso falar um sabe? pouquinho? Também teve o maluco lá do Tinder lá, né? Eu esqueci o nome dele lá, que é uma série, que o Que é cara o golpista, né? o golpista do Eu Tinder. assisti isso. Achei. Ele fazia uma sacada assim muito, cara, assim, ele enganou Você falou do várias. restaurante, eu já imaginei. Falei, nossa, um viés Exato. dessa, né? Então, assim, Manipulava. a comunicação, quando ela tá na mão de quem tem uma persuasão e usa pro mal, ela, cara, ela é maligna. Ela é maligna. Sim. Por quê? Porque o cara engana uma mulher, vai arrebentar com a vida daquela pessoa, falando na parte de relacionamento. Uma mulher, eu costumo dizer assim, cara, uma mulher, ela tem um poder tão forte na comunicação, pro relacionamento, que ela é capaz de colocar um cara no domínio de um império e tirar um cara do domínio do império. Sim. Ela tem esse poder de potencializar a masculinidade do cara ou de castrar o cara, deixar o cara um banana, entendeu? Então, esse poder da persuasão, se a pessoa usar para o mal, é terrível, mas se ela usa para o bem também, cara, é assim, porque eu acredito que você deve receber muita mensagem lá Sim. de pessoas, pô, mas você falou que é um negócio. Eu acredito que você deve receber também boas mensagens dos seus pacientes. Sim. E eu acredito que você também, na sua rede social lá no Viver Harmonia, você deve receber muitas boas mensagens. Então, o que, que eu tenho para dizer hoje? Que a comunicação, você tem que canalizar ela num canal de positividade.
para potencializar a vida dos outros. Porque eu acredito que a comunicação, tanto no rádio, quanto na rede social, quanto na comunicação da aparência, Deus entregou para você habilidades, dons para você. E o que você está fazendo com esses dons? Está ajudando as pessoas, né? Vai dar uma cesta básica para a pessoa lá, Osmar? Já que a Ximene falou de filme, assistam então Prenda-me se for capaz de assistir. Nossa, bom demais, cara. Vamos deixar aí nesse episódio ali essa série Nossa, de filme aí, Penda-se. eu tô numa vibe de assistir esse filme de comunicação, porque eu tô do meu estudo agora. Tem um livro que comecei a ler faz pouco, mas ele é muito grosso, chama O Animal Social. Ele tem mais de 56 páginas no final dele, que são só pesquisas. Agora há pouco a gente estava falando sobre isso, sobre persuasão. E cada pesquisa que ele faz, fizeram com ratos, com ele mostra, ele demonstra o porquê, por exemplo, dessa indicação, né? Por quê? Porque quando a gente tem uma familiaridade com a pessoa, a gente dá valor para aquela opinião dela. Então ele vai explicando, eu comecei a ler, ele é fantástico. E só que ele é um livro que eu digo que existem livros que é para ler de noite, existem livros que é para ler de dia. Tem livros que a mente fica muito acelerada, eu já não leio de noite, né? E tem livros que é para ler de dia, por isso que eu tô demorando para ler. Ele chama o Animal Social, ele trabalha toda essa parte de comunicação. Ele explica o porquê ele, por exemplo, fala sobre as notícias ruins, né? O porquê que tem engajamento, maior engajamento com notícias ruins. Porque isso é um dado, por exemplo, eu posso falar isso tranquilamente. Uma notícia de policial, por isso que a gente tem, que às vezes antigamente falavam dos jornais, né? Ela dá muito mais acesso. Dá, assim, 10 vezes mais Por causa da acesso desgraça, né? do que... Então, Desgraça e fofoca. isso. Sim. Então, existe coisas por trás da parte emocional que tá ligada a isso. Com certeza. Entendeu? Por isso que o Brasil é o Brasil, né? O Brasil, inclusive, é o segundo país que mais consome de rede social, só perdemos para a Índia. Exatamente. Os outros países não têm Esse poder. A gente vê engajamento. o algoritmo, o TikTok, você sabe que ele é chinês, né? E o algoritmo do TikTok na China, ele não traz nada do conteúdo que tem pro Brasil. É outro conteúdo. Tipo assim, conteúdo que tem lá para as crianças, lá educativo, com matemática, ciências, um monte de coisa lá para potencializar o quê? Para criar uma geração que produz. E aqui o do Brasil, o algoritmo é para gerar uma geração que consome. Gente, então, as várias formas de comunicação que nós falamos aqui hoje nesse podcast, eu acredito que quem vai nos ver e nos ouvir vai ter a oportunidade de entender um pouco desse mundo da comunicação. Você está se vendendo o tempo todo, como você se veste, a sua postura, seu cabelo, né? É, como você se porta diante de uma câmera e também a questão do meio, né, cara? A gente estava falando aqui sobre a questão do meio, a questão cultural também. Depende de onde você está aqui no Brasil, a região que nem no Rio Grande do Sul, na Bahia, é bem diferente. Você vai entendendo o jeito das pessoas comunicar. Se a gente for falar sobre a linguagem regional, nós vamos ficar mais uma hora falando aqui. Mas assim, Osmar, curtiu estar com a gente aqui? Como que foi para você essa primeira experiência? Não sei se você já tinha participado de um outro podcast ou não. Não, não, é a primeira vez que eu participo. Eu já tenho acompanhado há algum tempo, né, o Café Brothers. Eu acredito assim que é uma importante ferramenta para a gente colocar em debate mesmo os vários assuntos que permeiam a sociedade. Eu acredito que a gente precisa mesmo debater. O podcast veio para isso, né? Ele vem no final das contas, ele vem de uma vertente do rádio, da TV, para debater assuntos importantes e que vão realmente falar com as comunidades, de onde ela estiver, de perto, de longe, dos mais diversos meios e culturas. Isso é importante, é um trabalho excepcional, social excepcional. Então, parabenizar você, curti muito estar aqui, acho que eu vou curtir muito mais se as pessoas fizerem subir aí, né, mandar para todo mundo, compartilhar e principalmente comentar sobre os assuntos Exato. que foram debatidos aqui e colocados em pauta aqui. Muito, muito bacana estar aqui. Viu? Obrigado mesmo pelo convite e um abraço para toda a sua audiência. Daphne, você já esteve com a gente aí, curtiu aí voltar aí com a gente aí
Sem dúvida, Xandó, eu sou suspeita para falar disso, de áudio, né? Assim como o Osmar estava falando do rádio, o podcast é um consumo, assim como o streaming de áudio. Eu consumo muito áudio, escuto muito, assim como leio bastante, e, e a gente já tem outras parcerias, você já né, conduziu alguns áudios para nós. Eu falo que precisa ter mais conteúdo, um conteúdo de qualidade, independente da plataforma que tiver, é necessário, né? Nós estamos precisando de conteúdos com qualidade para que as pessoas possam aprender, para que as pessoas possam se conhecer. Então, eu sou suspeita para falar disso, porque é algo que, inclusive, tem um projeto em relação a isso, porque eu quero trazer isso. Trazer pessoas para falar e trazer conteúdos melhores, independente da plataforma que tiver. Legal. E você, doutora Ximene, esteve aqui para me ajudar a entrevistar esses caras aí. Ajudei um pouquinho, achei. Não, mas assim, é igual aqueles remédios, é igual aqueles perfumes, pequenininho, mas é muito potente. Curtiu estar com a gente, hein? Satisfação. Eu adoro. Adorei a primeira, a segunda vez. Adoro, adoro, adoro. Adoro falar. Eu gosto. Eu gosto desse ambiente. Eu acho legal, né? Deixa a gente à vontade, Ah, sim, né? cara. Curtiu estar com a Curte gente aí. demais. Osmar, quem quer te encontrar nas redes sociais aí, como é que faz? Eu estou no Facebook, no Instagram, no YouTube. O YouTube é bem. Ainda preciso trabalhar melhor no YouTube, mas eu estou no Instagram, osmarsilva.sv oficial. Me segue lá no Instagram, manda direct, pergunta, fala. E ali eu tenho as informações do curso Poder da Oratória. Eu trabalho muito essa questão da comunicação. E meu ambiente do rádio também, sempre estamos lá colocando o ambiente que a gente trabalha e é muito bom. Me Ah, e segue fala lá. pro pessoal ouvir a rádio aí, pô. Rádio Cidade Maracaju, impreterivelmente das 6h45 às 10 da manhã, com o programa Primeira Hora. Notícia, diversão, piada, tudo. E qual que é a sintonia lá, pô? Entrevista 104,3 para a região de Maracaju. Nós estamos com um aplicativo também, Rádio Cidade de Maracaju. Você baixa no seu celular e ouve de qualquer parte do mundo. Nós estamos também na internet com Rádios e Notícia, que é o site da Rádio Cidade. Estamos também crescendo vertiginosamente no radios.net. Ah, vou ter que ir lá fazer Nossa, esse tá curso com ótimo, você. tá Você tá falando excelente. muito difícil, entendeu? Eu vou ter que que nem falou um cara, vou ter que recolher na minha insignificância, pô. Ir lá aprender com você. Ah, Daphne, quem quer te encontrar nas redes sociais? Eu tô no Instagram, Facebook, Daphne da Veiga. E eu tenho um projeto agora que é Daphne.Viver em Harmonia. Também estou nas redes sociais já faz bastante tempo. Agora eu estou voltando com esse projeto. Agora vai ser uma série de entrevistas e de pessoas aqui da nossa região, né? Iniciar com pessoas daqui da nossa região. Legal, legal. Doutora, quem quer te encontrar lá nas redes sociais? Instagram, DRA Ximene Ribas e Clínica Doutora Ximene Ribas. Galera, esse foi um oferecimento de Sicredi Pantanal, e Forte Incorporadora e Anjos Colchões, tá bom? Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, lá no YouTube, Café Brothers, e também siga-nos no Instagram, Café Brothers 4. Foi um prazer ter vocês aqui comigo, e o que essa galera merece aqui, pessoal?